deixar para resolver as questões do seu vestibular, deixar para fazer provas antigas, faltando 2, 3 semanas para a prova, é um pouquinho arriscado. É porque está muito em cima, né? Você pode descobrir que você não sabe a matéria, que é bem triste, né? Imagina, faltam 2, 3 semanas, você não consegue resolver nenhuma questão da prova antiga. Gera um nervosismo desnecessário, não precisa passar por isso, né? Outro erro que muita gente comete é assim, eu não vou resolver essas questões aqui não, porque eu já resolvi na lista de exercícios, eu já resolvi o ano passado, e isso é um erro muito comum, né? E muito perigoso, porque eu tava até conversando com um professor, amigo meu, que foi meu professor também, e a gente estava discutindo sobre isso, né? E ele falou assim, Bruno, eu vou te falar uma coisa, eu também, quando eu estou dando aula, eu não entendo muito bem por que os alunos alguns, né, são tão resistentes a resolver as questões de novo. Porque eu fiz colégio militar, depois fiz engenharia no ITA, eu fiz mestrado em física, e sempre que eu pego uma questão, eu descubro algum detalhe, ele falou a palavra nuance, né? O cara fala bem, eu descubro alguma nuance que eu não tinha percebido. Eu descubro alguma coisinha que não estava muito clara para mim. E, na verdade, é isso que acontece, né, gente? Porque assim, o conhecimento são as conexões que seus neurônios fazem na cabeça, né? E assim, você tem tantos detritos, né, e tantos neurônios que você sempre está fazendo novas conexões, né? E essas conexões, no início, logo que elas se formam, elas são tão frágeis que elas se desfazem facilmente, né, se você não cuidar delas. Então, assim, você ter feito uma questão ano passado e achar que tá tudo bem e tal, e falar, não vou resolver de novo e tal, é até um pouco de ingenuidade, sabe? Um pouco, é fruto, talvez, até de um desconhecimento. A gente tem que tomar cuidado, né, para não deixar que a ingenuidade, a falta de conhecimento, ela se confunda com a arrogância, né? Porque aí é a mesma coisa de você comer uma bomba atômica, assim, vai te destruir, né? Então, não resolver questões de provas antigas que você já resolveu ao longo do ano das listas, quando você está na reta final, é ruim, né? É bom você resolver de novo. E outro erro que eu vejo as pessoas cometerem, né? Tem vários, mas eu vou parar nisso aqui. Resolver questões do seu vestibular, só que com consulta, que foi o que a Eduarda falou, né? Resolver pesquisando, e a Débora complementou também muito bem. Resolver as questões pesquisando, já sabendo o gabarito, né? Deixa eu ver qual a resposta que tem que dar. Aí você vai lá e faz tudo para dar aquela resposta, entendeu? Então é ruim fazer esse tipo de coisa. Você vai pensar assim, ó, isso aqui é uma prova que você fez, tá bom? Isso aqui é uma prova. Só que essa prova, se você for pensar bem, ela cobra vários assuntos, né? Ela cobra vários assuntos. Você pode dividir ela assim, ó. Por exemplo, uma prova de física, ela cobra física do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano, do terceiro ano, enfim, variado. Aí, só que dentro de cada assunto tem vários tópicos, né? Então, você vai estudando a prova assim, ó. Sempre você vai enfrentar provas assim, né? Sempre você vai enfrentar. Então, toda vez que você for estudar, você vai ter uma prova. Se você vai fazendo as provas na sequência, olha que interessante. Se você faz, por exemplo, o Enem, que é mais ou menos todo ano do mesmo jeito, eu vou mostrar aqui com 4 anos de prova e vocês vão poder fazer a extrapolação para o restante. Mas vamos supor que você sentou lá para fazer o Enem. Pô, vou fazer o Enem e tal, primeira vez que eu vou fazer, vou pegar o Enem em 2019. Aí você vai lá e senta e faz. Isso vale para a prova do ITA também, tá? Cada retângulozinho desses aqui é um tópico que cai na prova. Só que o que acontece? A prova é mais ou menos do mesmo jeito e ela cobra mais ou menos a mesma distribuição de assuntos. Então, se você faz a prova e acerta, digamos, sei lá, esses aqui que eu estou pintando são as questões que eu acertei, tá? E acerta, sei lá, metade da prova, aí erra umas coisinhas aqui, tal. Aí o que está em branco é que você errou, né? Se você deixa para fazer isso no dia da prova, você vai ficar com aquelas lacunas ali, entendeu? Agora,
Outra coisa que é importante vocês terem clareza, cada tópico daquilo ali é um tópico diferente, tá? É um tópico diferente, não tem nada a ver com o outro. Mas o fato é que todo ano eles se repetem, é mais ou menos a mesma estrutura de tópicos que é cobrada. Se você teve, por exemplo, um aproveitamento aqui, sei lá, de 60%, e você sabe disso, o que faz sentido? Você vem aqui e fala, opa, peraí, tem várias questões que eu errei, então eu vou voltar nessa prova, né? E eu vou refazer aquelas questões que eu errei, porque elas sinalizam para mim os assuntos que eu não sei. Então, tudo que está aqui de verdinho é conhecimento adquirido. Tudo que está de azul é lacuna no seu conhecimento. Aí o que acontece? Quando você vem aqui e cobre as lacunas no seu conhecimento, o que você fez nessa prova? Aqueles assuntos que você acertou, você reforçou na sua cabeça. Ah, reforcei isso aqui, agora, beleza, esse conhecimento realmente eu tenho facilidade. Inclusive, você vai percebendo ao longo das provas que tem assuntos que você sempre acerta. E se você percebe que tem assuntos que você sempre acerta, o que você vai fazer no dia da prova? Você vai procurar essa questão para você começar, entendeu? Você vai atrás dessa questão. Se você faz isso aqui no tempo determinado, como se fosse um simulado, o que vai acontecer? Você vai treinar a sua habilidade de achar as questões que você já sabe. Porque quando você for pegar a prova da semana que vem para fazer de novo, né? Então, vamos supor, aí avançou, aí você aprendeu 100%, aí você avança aqui com 100% de conhecimento, e quando chegar aqui no próximo dia, você fala assim, poxa, essa questão aqui eu sempre acerto. Na próxima prova que você for resolver, faz conta, isso aqui é a prova número 1, essa aqui já é a prova número 2. Ah, essas aqui eu sempre acerto. Todas as questões que são desse assunto, eu acerto. Todas as questões que são desse assunto, eu acerto. E aí acontece de novo, entendeu? Esse aqui de baixo não. Acontece de novo. Você acertou as questões, esse aqui também você acerta. Aí você já começou a treinar a habilidade de encontrar questões que você vai acertar. Essa é a habilidade mais importante da prova, porque isso te poupa muito tempo. Ah, Bruno, o que vai acontecer com as questões que eu aprendi na prova anterior? Você vai acertar. Muito provavelmente. Ah, Bruno, tem algumas que eu não vou acertar. Não, tem. Sim, tem algumas que você ainda vai ter que treinar mais um pouco. Né? Mas essas aqui que eu estou marcando, você acertou. E aí, na próxima prova, você já pode ter um desempenho, sei lá, de 70%. Se você registra esse desempenho, então você tem que ter um controle da sua evolução ao longo do tempo. Se você registra esse desempenho e você olha assim, poxa, na prova da semana passada eu tive 60% de acerto. Na prova desta semana eu tive 70% de acerto. Olha como eu melhorei. Isso tudo são estímulos positivos que você vai dando para você mesmo e que vão fazer total diferença na sua aprovação. Porque você vai estar semanalmente, periodicamente, reforçando para você mesmo as suas competências, os seus pontos fortes. E assim, quando a gente na vida inteira, a gente sempre vai estar nesse conflito entre ponto forte e ponto fraco, ponto forte e ponto fraco, né? E quanto antes você aprender a identificar os seus pontos fortes, mais força você vai ganhar para combater os seus pontos fracos. Então, olha só, então você já teve esse avanço. Ah, Bruno, mas você falou assim, os assuntos eles se repetem, mas de vez em quando aparece um assunto menos frequente. Beleza. Você vai se preparar para essa situação também, né? Porque você não vai acertar a prova toda. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma volta, você vai lá e aprender a resolver as questões, né? Aprender a resolver as questões. Então, essa volta aqui chama aprender a resolver as questões que você errar. Que eu errar. Ah, Bruno, mas aí eu tenho que voltar a estudar a matéria ou estudo a questão? Depende. Você tenta resolver a questão, você aprende a resolver a questão. Se você sentir necessidade,
Aí você volta para estudar algum assunto. Por exemplo, ontem na prova do ITA, caiu uma questão lá que era de polinômios. Ela tinha uma propriedade que eu tinha esquecido. Aí quando eu vi a resolução que o Bomba fez, eu falei assim, poxa, eu não lembrava dessa propriedade. Se eu quisesse, eu poderia voltar e estudar isso de novo, entendeu? Ou não, eu posso simplesmente refazer o que ele fez, para eu entender de novo, né, que é uma propriedade de polinômios. Aí ele demonstrou a propriedade, inclusive. Né? Então, ele já deu a aula, então foi mais fácil. Mas o fato é que nessa segunda volta, você vai aprender a resolver as questões que você errou. Agora, pensa comigo, poxa, estou avançando aqui para a terceira prova. Prova de número 3. E, ó, esse assunto aqui cai, todo ano eu acerto. Todo ano cai e eu estou acertando. Esses assuntos aqui. Agora, esse assunto aqui, que eu acertei na semana passada, na prova passada, eu acertei de novo. Ó, esse assunto aqui, eu errei nas 2 vezes, mas agora eu não vou errar, não. Eu não errei. Esse aqui também. Esse aqui também. Poxa, ainda tem lacuna. Sei lá, 80%. Vou voltar. Aí, quando você volta, você vai lá e fecha o gap. Agora, olha só que interessante. O tempo que você demora para fazer isso aqui, né? Você avançou aqui com 100% de acerto. Aqui, o tempo que você demora aqui é maior do que o tempo que você demora aqui. O tempo que você demora para aprender as questões que você errou, ele vai diminuindo. Você tem mais tempo de prática, de treinamento, de consolidação do seu conhecimento e menos tempo para aprender a resolver coisas que você não sabe. Por quê? Porque cada vez você sabe mais. O seu conhecimento aumenta. Tem um gráfico que eu sempre desenho aqui para o pessoal, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Isso aqui é o tempo e esse aqui é o seu conhecimento. E aí o que acontece? No início, você aprende um pouquinho mais devagar mesmo, mas depois vai aumentando, até que chega uma hora que você começa a aprender muito rápido. É isso que acontece quando você tem essa dinâmica aqui de feedback. Ó. Isso aqui a gente chama de feedback, que é retorno. Realimentação, na verdade, né? É alimentar de novo. Então, isso aqui é com a dinâmica de feedback. Se, de repente, você não segue essa dinâmica, você vai avançando, né? Você até pode avançar mais rápido no início, porque você perde menos tempo na prova. Mas chega uma hora que começa a saturar e o seu conhecimento não é construído mais. Então, isso aqui é uma dinâmica sem feedback. É uma dinâmica de estudo sem feedback. Bruno, o que é o feedback? O feedback é esse retorno aqui, ó. É quando você realimenta o seu cérebro com aquela prova para você aprender. E aí, quando você avança, à medida que você vai avançando, você começa a acertar cada vez mais. Você começa a acertar a prova cada vez mais. E aí sobra uma coisinha ou outra. Sei lá, você tira um 90% aqui. E aí, quando você volta, você gasta pouco tempo para fazer, sei lá, essa quarta prova. Quando chega lá no final, você está aprendendo super rápido, entendeu? Você está aprendendo super rápido. Agora, Bruno, onde que você viu isso funcionar? Gente, na vida, né? A gente vê o aluno que está fazendo prova, ele avança muito mais rápido. Na verdade, ele não necessariamente avança mais rápido, mas chega uma hora que ele dá um pulo, que todo mundo fica assim, ó, o que aconteceu com essa pessoa? Né? Então, por exemplo, foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazendo as provas do ITA. Eu comecei, eu errava muita questão. Depois, parei de errar. Então, quando eu cheguei ali na reta final da minha preparação para o ITA, a minha taxa de acerto nas provas era mais de 90%.